Estamos iniciando nosso momento de oração, momento da leitura da palavra do Senhor. O Evangelho dessa quarta-feira, dia 8 de abril, traz para cada um de nós. Reconheceram-no ao partir o pão. Os dois discípulos que iam seguindo para Emaús, caminhando e falando sobre o acontecido. E Jesus, de repente, começa a caminhar com eles. E ali, eles estão como cegos. Ouçamos, pois, o Evangelho de hoje e vemos se nós também muitas vezes não estamos como cegos, sem compreender, sem entender. Vamos ouvir atentamente a palavra do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nesse mesmo dia, dois discípulos caminhavam para uma cidade chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Iam falando um com o outro sobre tudo o que tinha passado. Enquanto iam conversando e discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles, mas os olhos estavam-lhes como que vendados e não o reconheceram. Perguntou-lhes então: de que estáis falando pelo caminho? E por que estáis tristes? Um deles, chamado Cleófas, respondeu-lhe: Tu és acaso o único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que nela aconteceu esses dias? Perguntou-lhe ele. Que foi? Disseram. A respeito de Jesus de Nazaré. Era um profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Os nossos sumos sacerdotes e os nossos magistrados o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem haveria de restaurar Israel, e agora, além de tudo isso, é hoje o terceiro dia que estas coisas sucederam. É verdade que algumas mulheres dentre nós nos alarmaram. Elas foram ao sepulcro antes do nascer do sol, e não tendo achado o seu corpo, voltaram dizendo que tiveram uma visão de anjos, os quais asseguraram que está vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e acharam assim como as mulheres tinham dito, mas a ele mesmo não viram. Jesus lhes disse: Ó gente sem inteligência, como sois fartados de coração para credes tudo o que anunciaram os profetas. Porventura não era necessário que Cristo sofresse estas coisas e assim entrasse na sua glória? E começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, explicava-lhes o que deles se achavam dito em todas as Escrituras. Aproximaram-se da aldeia para onde iam, e ele fez como se fosse passar adiante, mas eles forçaram-no a parar. Fica conosco, já é tarde, e já declina o dia. Entrou então com eles. Aconteceu que, estando conjuntamente à mesa, ele tomou o pão, abençoou, partiu-o e serviu-lhe. Então se lhes abriram os olhos e o conheceram, mas ele desapareceu. Diziam então um para o outro: Não se nos abrasava o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Levantaram-se na mesma hora e voltaram a Galiléia. Aí acharam reunidos 11 e os que com eles estavam,
todos diziam: o Senhor ressuscitou verdadeiramente e apareceu a Simão. Eles, por sua parte, contaram o que lhes havia acontecido no caminho e como tinham reconhecido ao partir o pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus explicava aos discípulos de Emaús as Escrituras. Abria, portanto, o coração deles, abrasava o coração, os olhos. Mas eles só foram reconhecer a Jesus estando postos à mesa, quando Jesus tomou o pão, abençoou-o, partiu e distribuiu a eles. Então, naquele mesmo momento, eles reconheceram que era o próprio Cristo que estava ali. Jesus desapareceu diante deles e eles então correram para dar essa alegria aos discípulos, essa grande nova. Jesus ressuscitou e Ele está vivo entre nós, vive e reina no coração de cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre ser louvado. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Amados irmãos e irmãs, que possamos ter uma quarta-feira abençoada, na alegria e na glória do Pai. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.